Eu vou contar para vocês a minha experiência com a oração do perdão da Cristina Carlos e o porquê que eu resolvi aplicá-la na minha vida. Eu me vi num momento assim de reflexão. Mas por que eu parei e fiquei refletindo a minha vida? É uma história muito longa. Há muitos anos atrás eu fiquei estagnada. Mas essa estagnação me veio acompanhada de tristeza, sabe? De questionamentos, de reflexão sobre a minha vida, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando, o que estava acontecendo na minha vida. Eu ficava pensando se eu realmente estava realizada naquele momento da minha vida. Não hoje, mas alguns anos atrás. Só que eu não levei a sério esse pensamento, esse questionamento, como eu gosto de falar, reflexão sobre a minha vida, um autoconhecimento mesmo da minha vida. Então, assim, ninguém me deu opinião. Ah, você precisa disso. Não, eu mesmo entendi que era necessário eu questionar e procurar entender o que estava acontecendo na minha vida. Mas, assim, não é que a minha vida era ruim. Não, muito pelo contrário. Eu entendia que a minha vida era uma vida confortável. Eu tinha... Só não tinha, assim, aquele sonho realizando, aquele sonho que eu quero realizar, que eu ainda não tinha realizado naquele momento, naquele ano. Mas a minha vida era bem tranquila, eu era feliz, eu era alegre, eu vivia uma vida bem confortável. Eu seguia a minha religião, passeava, tinha um relacionamento naquela época, eu ia à minha igreja, eu convivia muito bem com meus pais. Então, assim, pra mim, eu não tinha o que reclamar da minha vida naquela época. Só que sempre eu questionava e fazia aquele autoconhecimento mesmo da minha vida. André, você precisa fazer algo diferente. E era sempre isso na minha mente. André, você precisa fazer algo diferente na minha vida. Mas, assim, o autoconhecimento sempre coloquei na minha vida. Já tem mais ou menos acho que uns 8 anos que eu venho praticando o autoconhecimento na minha vida. Gosto assuntos interessantes como o autoconhecimento, a lei da atração. Então, pra mim, esses assuntos sempre foram interessantes pra mim. Então, assim, estudava, tinha um relacionamento tranquilo com meu namorado na época, com a minha família, com a família dele. Então, assim, pra mim não havia problema nenhum. Só que Andreia, não me sentia totalmente realizada. E eu ficava questionando por que isso estava acontecendo comigo. Só que, na verdade, eu não imaginava que era tão importante pra gente, pra mim principalmente, praticar a oração do perdão. Só que naquela época eu praticava de outra forma. Por exemplo, eu procurava oração do perdão de outra forma. Aquilo que eu achava que seria o suficiente, eu colocava. Eu praticava a espiritualidade também, tanto para mim e para o outro. Assim, aquilo que vinha na minha mente, ó, tal pessoa precisa de uma oração, eu praticava aquela oração para tal pessoa também. Então, para mim nunca houve problema, assim, eu nunca tive bloqueios nessa proporção. Então, para mim sempre foi uma convivência muito tranquila em relação a isso, a fazer por mim e pelo outro, principalmente quando se trata da espiritualidade. Para mim, a espiritualidade não só vem de oração de uma igreja em si, mas de se tratar de si mesma.
eu procurava me tratar, eu procurava aprender assuntos diferentes, conteúdos diferentes, e já tem alguns anos que eu me coloco neste nicho do autoconhecimento, mas não tinha conhecido a oração do perdão da Cristina Carius. Tem algum tempo, já alguns meses, que eu venho estudado um pouco mais sobre esses assuntos por conta dela. Os assuntos que ela coloca muito bem, eu gosto muito. Então, assim, pra mim não é problema. Muito pelo contrário, eu gosto muito de estudar o assunto dela, de ouvir o que ela tem que falar. Eu me identifico muito com isso quando se trata da Cristina Carius. E principalmente quando ela trouxe à tona mesmo a oração do perdão. Pra mim, é novidade de alguns meses, mas o que eu tenho a dizer é surreal. Eu amei fazer a oração do perdão da Cristina Carius. Na verdade, eu fiz mesmo porque foi a questão dela mesma ter falado algumas coisas interessantes lá no vídeo dela do YouTube e de outras redes. E outra terapeuta, que ela é bem famosa. Gosto muito dos conteúdos dela. Aí outro dia eu estava conversando com ela e ela me deu conselho, falou assim, se você ainda não praticou uma oração bem profunda da oração, a oração do perdão, você passe a praticar. Só que eu não imaginava o quão a diferença a oração do perdão ia fazer na minha vida. O que aconteceu na minha vida mesmo foi surreal. Quando eu coloquei em prática a oração do perdão da Cristina Carius, ela é 3 meses. Você faz a oração para o pai e para a mãe. O que eu tenho a falar sobre isso é bem profundo. Porque assim, eu me deparei com um vídeo da Cristina, mesmo com o conselho da outra terapeuta, a gente conversando pelo WhatsApp, ela me deu esse conselho, mas foi uma conversa, nem foi uma consulta em si, nem foi uma terapia. Foi uma conversa simples, veio, ela me deu um conselho, aí faz oração do perdão, você precisa. Então, assim, logo ela entendeu e eu não entendi o que poderia fazer diferença na minha vida. Seria essa oração. E a Cristina fez uma pontuação muito, muito interessante no vídeo dela, nas redes dela, e eu acompanho ela, gosto muito sobre a oração do perdão. Então, pra mim, eu entendi assim que a chave virou. E virou e abriu a porta. Nem vou falar fechou a porta. Na verdade, fechou a porta também, né? Igual ela fala, o seu subconsciente vai, seu inconsciente vai ficar totalmente destruído. Mas uma destruição positiva, mas positiva no sentido que eu falo o seguinte: o que era ruim foi destruído, foi quebrado. Mas assim, como que eu sei que tinha tantas emoções tristes no meu consciente, no meu subconsciente, guardado lá no fundo da alma? Como que eu sei? Como que você pode se identificar também com isso, se você está passando pelo mesmo problema que eu, ou menos ou mais do que eu? É que assim, você chega um momento da sua vida que sua vida não anda. E você acha que eu, por exemplo, eu acreditava, a minha vida não tá andando como eu gostaria, não tô sendo realizada como eu gostaria, que o problema não sou eu. Tudo bem, às vezes o problema não é você, às vezes nem sempre o problema é a gente. E tem situações que o problema pode ser o outro. Quando se trata da oração do perdão, você vai estudar, você vai entender. Você lê aquela oração, você vai entender o seguinte: que não se trata de você, e se trata de o pai e a mãe.
Mas onde você entra nessa história? Onde eu entrei nessa história? Se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe, e eu passei por situações desagradáveis, que a minha vida não foi perfeita. Então, assim, a gente passa por situações desagradáveis. Por exemplo, algo que um pai falou, algo que a mãe falou. Nem sempre é por mal, mas acaba tendo situações desagradáveis. Por exemplo, quando eu estava ali praticando a oração do perdão, eu me veio memórias, por exemplo, memórias assim, eu não me lembro assim de situações que aconteceu comigo, mas me veio lembranças que eu não tenho certeza se isso aconteceu, mas da forma que eu senti que estava acontecendo uma limpeza de emoções tristes na minha vida, na minha alma, no fundo da minha alma. Mas por que eu falo isso? Porque teve dias, eu não sei assim de passar exatamente se foi no dia do pai ou se foi no dia da mãe. Porque a gente faz um dia do pai e um dia da mãe. Então, assim, pra mim, eu já tem algum tempo que a oração foi concluída. Então, pra mim, não tem como lembrar qual foi o dia, se foi o dia do pai ou o dia da mãe, mas eu lembro que teve emoções que me trouxe muita tristeza. Teve noite que eu chorei e eu não entendi o porquê que eu tava chorando, mas eu sei, a gente sente, eu sinto que foi devido à oração realizada, que era pra mim, eu entendi, eu coloquei no meu consciente, no meu subconsciente, isso que eu estou fazendo é pra me ajudar, independente do que ia acontecer comigo, porque eu não sabia, nunca alguém chegou pra mim e falou assim, ó, comigo foi assim. Então, assim, eu só via relatos e testemunhos de pessoas na internet mesmo, pessoalmente. Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, aconteceu isso. Então, pra mim foi um momento desafiador. Eu procurei entender, eu procurei fazer o autoconhecimento mesmo em mim. E não procurei, durante esse período, eu não procurei ajuda de terapeuta nenhum. Eu falei comigo mesmo, vamos lá, vamos colocar em prática, vamos ver o que vai acontecer. Você tem que acreditar em você. Isso é uma coisa que você precisa fazer. Isso é importante para você. Então, eu, eu me vi uma pessoa que eu me senti uma pessoa sozinha, mas isso pra mim seria uma pessoa sozinha que eu senti, mas eu penso que foi emoções tristes guardadas no meu subconsciente, lá no fundo da alma. Então, pra mim, não foi difícil realizar essa oração os 90 dias, porque eu penso o seguinte, que como eu já estou no autoconhecimento há alguns anos, eu me via uma pessoa assim, é um momento. Então você não tem pra onde você correr, você não pode fugir. Quando algo bate na sua porta, você não tem como você fugir. Então, assim, eu acho que naquele momento que eu comecei mesmo a realizar a oração, foi o momento certo. É o momento certo, a hora certa, o dia certo, o lugar certo. Então, o meu coração me falou, a minha intuição me falou, a minha intuição me mostrou aquele vídeo. Então, não existe coincidência. Então, assim, pra mim, foi surreal nesse sentido. Algo que eu achei tão interessante, que no primeiro dia que eu tive conhecimento sobre a oração, eu falei assim, pensei comigo mesmo, eu vou fazer essa oração, mas antes de fazer, eu vou ler, simplesmente ler para me entender do que se trata, ver
o que está sendo passado nessa oração, porque até então eu não conhecia, eu não tinha conhecimento sobre a oração naquele momento, era algo novo para mim. Aí eu peguei a oração e li. Só que eu me lembro que esse dia que eu li a oração era um final de mês, era, se eu não me engano, finalzinho do mês mesmo. Aí eu pensei, se estamos terminando o final do mês, para mim não me perder e ficar mais fácil, eu vou só ler hoje, que foi o primeiro dia que eu li a oração, e vou aguardar o primeiro dia do mês seguinte. E isso mesmo fiz. Só que se passou 2 ou 3 dias, não me recordo, para começar a oração. Só que por eu ter lido a oração anteriormente, no outro dia eu já me senti diferente. Como se algo dentro de mim já estivesse dando sinal. A oração vai dar certo. A oração já está funcionando dentro de você, só que o correto não é esse fazer o dia que quer. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter constância, coração. Só que eu não tinha conhecimento. Eu realizei antes? Não. Eu li a oração antes. Para me entender do que se tratava, para realmente ter certeza se era isso que eu queria ou não. E então eu aguardei o início do mês, primeiro do próximo mês, para mim iniciar a oração e consecutivo realizar os 90 dias. E isso mesmo eu fiz. E durante os 90 dias eu fiz tudo direitinho. Mas, assim, o meu coração me avisava, né? O momento da oração. Eu coloquei a intenção de realizar a oração à noite, antes de dormir. Então, para mim já era aquele momento. Aí, às vezes, aconteceu eu fazer ao meio-dia, outro dia mais cedo, outro dia mais tarde, aconteceu. Igual quando eu viajei mesmo, eu trouxe a oração comigo, a hora que eu lembrei para mim não esquecer a noite, por conta que eu não estava em casa, eu estava viajando. Eu realizava o horário que eu lembrava. Eu lembrava às 4, eu realizava às 4 e ficava na minha mente. Realizei a oração. Se eu lembrasse meio-dia, eu fazia o meio-dia. Então, assim, pra mim não teve problema nenhum, porque eu coloquei como importante, sabe? Então, assim, pra mim foi muito importante praticar a oração direitinho. Não tive problema nenhum, não esqueci, mas a Cristina ensina, né? Ela explica que quando esquece, que tem que começar tudo de novo. E você tem que saber direitinho para quem você fez ontem, para você fazer o outro, para o outro, hoje no próximo horário você fazer o do outro. Então é dia pai, dia mãe. Eu não tive problema nenhum em relação a isso. É uma característica muito comum assim que eu senti. Teve um dia, não me recordo se foi uma ou mais vezes, eu senti muito frio, principalmente na parte do meu coração. Muito frio mesmo. Então, assim, eu senti aquilo como se fosse parte da oração em si. Isso para mim foi um tratamento terapêutico, sabe? Então, assim, para mim, eu senti no meu coração. E isso é devido à oração que está funcionando em você. Então, assim, eu gostei muito, fez limpeza, desconstruiu o padrão, tristezas, mágoas. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Virou a chave, fechou a porta e abriu a outra. Porque, assim, depois que eu terminei a oração, eu me vi outra pessoa. O meu subconsciente ficou um pouco vazio.
teve necessidade de fazer terapia com a psicóloga. Eu tive que fazer acompanhamento com psicóloga porque eu me vi assim uma pessoa vazia. Vamos construir, vamos reconstruir, já que você desconstruiu, já que você derrubou a sua ponte. Vamos reconstruir a sua ponte novamente de outra forma, pensar diferente, agir diferente, ser outra. Andréia, me vi nesse momento assim, sabe, de reflexão, de questionamento, sabe, de alimentar o cérebro com coisas novas, de você entender que o outro não teve culpa, o pai não teve culpa, a mãe não teve culpa de ter agido de forma que agiu. Eu passei por situações que eu não sei discernir, eu não sei falar o que aconteceu. Eu sei que no momento da oração eu tive catarse, tive choro, tive frio, muito frio, tive tristeza. Momentos de alegria eu tive, mas não me veio assim essa alegria devido à oração. Mas eu sinto feliz, sim, eu não me arrependi de ter feito. É algo que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, assim, se ela chegou na minha vida naquele momento é porque eu precisava disso. Precisava de alimentar minha alma, limpar minha alma e alimentar novamente. Não fiz, não realizei constelação familiar, entendo sobre, mas não procurei nenhum profissional. Eu tenho conhecimento sobre constelação. Eu me vejo também, eu me vejo assim uma pessoa muito terapeuta mesmo, holístico. E eu já tem alguns anos na minha vida que eu venho estudando, eu venho colocando conhecimento na minha vida e eu aplico em mim, eu me cuido, eu me trato. Então, o momento mais desafiador da minha vida, assim, o porquê que eu procurei a terapia, pra ela me mostrar o outro lado da moeda. Então, assim, me fez entender que eu posso ser outra Andréia. Eu era uma pessoa diferente, sempre fui. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que sempre quis entender sobre por que, que a lei da atração existe, por que, que o pensamento ruim é ruim, o pensamento bom é bom, o porquê que devemos, pensar pensamentos positivos e evitar pensamentos negativos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de procurar entender coisas diferentes. Então, buscar o novo, buscar uma diferença para minha vida. O porquê que não devemos falar o não, o porquê que devemos ver o lado da outra pessoa também. Então, assim, muita coisa veio na minha mente sobre eu questionei mais sobre muitas coisas na minha vida antes e após a oração. Mas eu fico muito feliz disso ter acontecido na minha vida. Foi um marco histórico. Depois da oração eu me sinto outra pessoa. Eu vejo eu percebi uma qualidade muito, muito importante que eu percebi. Que aquelas qualidades que eu tinha, que eu vivia, que não era minha, era do outro. E limpou isso também. Tem aquele ditado, né, que as pessoas costumam falar: você é idêntico a seu pai, você é idêntico a sua mãe. Então, assim, eu percebi qualidades que estavam em mim, que não era minha e que era do outro. Limpou isso na minha vida. Nossa, isso foi surreal, gostei, adorei mesmo. Pra mim foi um ponto muito positivo. Então, eu sou muito grata a Cristina Carius, que ela colocou essa oração na nossa vida. Então, assim, pra mim trouxe muita alegria após a oração, trouxe, porque hoje eu me vejo assim,
Eu sou aquela Andreia que eu queria ser antes, não me realizada ainda como eu gostaria, mas emocionalmente estou muito bem, me sinto muito bem. E não foi difícil para mim terminar a oração, não foi difícil nem o início, nem o meio e nem o final. Eu entendo que por que foi tão fácil para mim? Para mim foi fácil porque eu já estava no momento de fazer algo diferente para minha vida. Eu eu já praticava muita coisa, praticava autoconhecimento na minha vida há muito tempo, mas eu não sabia da importância dessa oração de 90 dias. Eu praticava oração, praticava, eu perdoava, eu pedia desculpas, então assim, não era o suficiente. Então, para mim, naquele momento, não era o suficiente o que eu já tinha feito, o que eu era para aprender, o que eu era para esquecer, o que eu era para fazer, não era o suficiente. Então, o momento da oração apareceu na minha vida. Então, eu gostei muito, eu recomendo. A Cristina fala, né, que para muitos é difícil. Para mim não foi tão difícil. Eu achei que ia ser difícil, porque eu estava com a vida muito corrida. Assunto para outro vídeo. Então, assim, mesmo assim, eu nem me dedicava tanto, porque eu confiei em mim e falei assim, eu preciso fazer essa mudança na minha vida e eu vou conseguir fazer até o final. E eu consegui, me dediquei, consegui. Pra mim foi ótimo, foi um... Pra mim foi algo que faltava mesmo, um encaixe, uma peça que faltava, encaixou na minha vida. E hoje eu me vejo assim, outra Andreia, espiritualmente falando. Eu aprendi coisas novas, eu entendi quem sou eu e quem é o outro. E ficou até mais fácil de eu respeitar o outro. Eu já respeitava o outro, mas do meu jeitinho, né? Eu respeitava o espaço do outro do meu jeito, mas depois da oração eu entendi que eu tinha que respeitar o outro em certas formas, certas situações. Então, assim, pra mim foi muito significativo, trouxe-me muitos resultados. Eu não esperava esse resultado tão rápido. E é isso. E só me trouxe mais união. Hoje eu vejo que o meu pai não teve culpa, eu vejo que a minha mãe não teve culpa. Eu procuro entender assim que eu tive um pouco de culpa, porque eu já passei por aquelas situações de falar assim, ah, mas o outro, que seria os meus pais, né? Eles não me apoiam. Eles poderiam isso, ele poderia aquilo, ela poderia isso, ela poderia aquilo. Eu sempre fui exigente e chata. Então eu exigia muito deles, assim, certas situações que eu achava que era certo. E depois da oração eu entendi que não. Cada um tem que viver sua vida, eu tenho que respeitar a decisão do outro, tenho que respeitar a decisão dela, que seria minha mãe, dele, que é o meu pai. E quem destina essa oração para os pais biológicos, se tem alguém que foi adotado, não se destina a essa que queira fazer essa oração, não se destina a pais que adotam, destina aos pais biológicos. E já tá incluído, né? Quando se trata do pai, se trata do pai em conjunto a todos os homens que entram na sua vida. Quando se trata da mãe, já está incluso todas as mulheres que entram na sua vida. Na oração, para quem não conhece, pode pesquisar no Google, no YouTube. Na oração fala pai e mãe. Não precisa falar nomes, não precisa citar nomes. Eu não citei o nome dos meus pais. E meus pais são biológicos, eu não tive problema nenhum
Eu só entendi que eu tenho o meu espaço, meu lugar, e eles têm o espaço deles e as decisões dele. Cada um de nós tem as suas decisões. Então, a oração me trouxe muito isso. Você é você, o outro é o outro. Então, assim, pra mim, foi uma bênção. Eu, eu gostei muito do resultado. Me sinto outra pessoa. Mais feliz. E algo, assim, muito comum que me veio, assim, mesmo eu entendendo que não estou realizada como gostaria em alguns pontos, mas eu me vi assim, você é feliz como você é, você não precisa de tudo isso que você quer para ser feliz, você já é feliz. Então, até isso, a oração me mostrou. Eu já sou feliz com o que eu tenho, mas a minha vontade ainda é de realizar os meus sonhos, que ainda não realizei todos, não conquistei todos ainda, mas eu acredito que não vai demorar muito. Então, assim, esse foi o meu relato sobre a oração do perdão da Cristina Carius. Gostei muito. Quem quiser fazer, esteja à vontade, não tem contraindicação. Tem que ter dedicação. Os 90 dias, pai, mãe, você anote no calendário o que você fez ontem para você não repetir hoje. Eu fiz direitinho, eu anotei todos os dias que eu fiz, eu anotei os 90 dias numa folha de papel. E eu anotava, por exemplo, se eu fiz ontem para o pai, hoje aí eu anotava, mãe. Então, eu anotei tudo direitinho para mim não me perder e meu cérebro meio me avisava no momento da oração. E leva a sério, eu levei muito a sério essa oração, gostei muito, me dediquei. Eu estava no momento de ou você faz por você que ninguém vai fazer. Então, não teve outra opção. Eu fiz, eu consegui e eu desejo que quem queira mudar emocionalmente, não mudar de casa, não mudar de estado, não mudar de país, mas mudar suas emoções, precisa. Eu quero construir algo, mas antes de você construir algo, tem que desconstruir. Eu quero algo novo, mas tem que retirar o velho. E principalmente agora em 2026, que é o ano do recomeço. Então, pra mim, foi uma bênção. Pra mim foi algo que eu não imaginava que daria tão certo como deu. Eu estou muito feliz, sou grata, Cristina, e a vocês, meus seguidores. Deixa o seu like, deixa nos comentários o que vocês acharam, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta. Lembrando que essa oração não se dá contraindicação e qualquer pessoa pode fazer, principalmente aquelas que estão tristes, principalmente aquelas pessoas que acham que um outro é culpado porque a sua vida não vai bem, quando na verdade você só precisa fazer uma limpeza para um novo entrar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e qualquer dúvida deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.